Iniciando, então, temos o prazer de apresentar o colega João Ricardo Reiser, presidente do CBH Paranaíba. O colega vai abordar o tema resultados dos CBHs Paranaíba na implementação da gestão das águas. Por gentileza, plenária do senhor tem uma boa apresentação. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Então, João Ricardo Reiser, eu sou presidente estou como presidente do Comitê do Paranaíba, e a ideia é falar um pouco para vocês, né, sobre como que o comitê tem contribuído e como a gente tem participado na implementação da gestão das águas. A Bacia do Paranaíba é uma área de 220 mil quilômetros quadrados, pega as unidades da Federação de Goiás, Minas, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. São 197 municípios inseridos total ou parcialmente na bacia, e nós temos hoje instalados na bacia 9 comitês de bacia hidrográfica afluentes. São mapa da distribuição da indústria, né? A bacia é uma bacia que tem os múltiplos usos instalados de uma forma bastante evoluída. Né? Aqui os usos aqui os usos de indústria, né? A concentração de indústria aqui na região do entorno de Goiânia, região também de Uberlândia, no sudoeste goiano e também no Distrito Federal. Agricultura, de uma forma geral, distribuída também na bacia, o exemplo do café aqui no Triângulo Mineiro, a cana-de-açúcar na região central da bacia, feijão na região ali de Cristalina, Paracatu e Distrito Federal, soja, o milho e o pivô central também distribuídos, com destaque para essa mancha aqui dos pivôs centrais, onde a gente tem hoje o segundo maior conflito por uso de água no Brasil. E aqui um exemplo desse processo de antropização que ocorreu na bacia e que está presente hoje na bacia do Paranaíba. Nós temos aqui a vegetação nativa, composta por cerrado e mata atlântica, e essa é a vegetação remanescente na bacia. Nós temos exemplos aqui na bacia do Meia Ponte, por exemplo, em Goiás, onde nós temos aí aproximadamente 13% da vegetação remanescente só ainda na bacia. A bacia, ela tem um processo de urbanização que evoluiu muito, né, ou de crescimento populacional que evoluiu muito ao longo dos últimos 20 anos, a população mais do que dobrou, quase triplicou até 2020. Se fosse comparado com o PIB brasileiro, a bacia do Paranaíba tem hoje aproximadamente 5,3% do PIB do Brasil, está dentro da bacia, e se fosse um estado, ela estaria atrás dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Então seria a sexta economia, né, se fosse um estado no Brasil. Segundo o maior conflito por uso de água, como eu disse, né, no Brasil, está ali entre agricultura irrigada e geração de energia. Entre as diretrizes dos instrumentos de gestão aprovadas pelo comitê, nós temos aí ao longo do processo de funcionamento do comitê, ele foi instalado em 2008 e está instalado até hoje. Então, nós temos o plano integrado de recursos hídricos com a proposta de enquadramento, foi inclusive a primeira proposta de enquadramento encaminhada ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Ele foi elaborado em 2013. E a revisão dele está sendo trabalhada, então, de forma articulada e integrada com os 9 comitês afluentes. Cobrança aprovada em 2016, com o processo de revisão dos valores e mecanismos em 2020, uma arrecadação anual em torno de 20 milhões. Dos 9 comitês afluentes, a cobrança já está aprovada em 8 comitês afluentes, sendo uma já implementada, que é o CBH Araguari, 3 aprovadas, que é no Distrito Federal, o PN1 Alto Paranaíba e PN3 afluentes mineiros do Baixo Paranaíba, e também a cobrança aprovada em todos os afluentes do estado de Goiás, que foi um processo um pouco diferente da implementação da cobrança, que veio através de uma ordem judicial, e mesmo assim o órgão gestor conseguiu trazer essa implementação para dentro do sistema, de novo colocando a atribuição para os comitês trabalharem esse processo. Tem a sua entidade delegatária, que é a aba Gestão de Águas. Essa entidade delegatária, ela é não só delegatária do estadual, mas também já de 2 CBHs estaduais, do Araguari e do PN1, né, do Alto Paranaíba, e também Secretaria Executiva do Distrito Federal. E a intenção é que a gente consiga trabalhar para que ela seja a agência de bacia na bacia do Paranaíba e de todos os seus afluentes. Os investimentos, aqueles 22 milhões anuais que são aplicados pelo comitê, eles estão divididos em 2 principais linhas de aplicação, que são relacionadas à gestão de recursos hídricos e às agendas setoriais. Nós temos, então, aqui as diretrizes para os instrumentos de gestão, o conflito do São Marcos, né, entre geração de energia, onde o comitê também do Paranaíba, também de forma pioneira no Brasil, fez o processo de
priorização de uso, o que é diferente da priorização em caso de escassez, que é o que está previsto na lei entre saneamento e dessedentação de animais. No caso da bacia, em razão do conflito, foi feito também a priorização para os usos consultivos a montante. Isso permitiu que fosse possível, em conjunto, em parceria com os órgãos gestores, fazer um processo, então, de alocação negociada na bacia e regularização dos usos através do marco regulatório, envolvendo aí os 4 órgãos gestores que estão nessa atuação, em Goiás, Minas, Distrito Federal e a Agência Nacional de Águas. Aqui algumas fotos, né, das ações de mobilização e a assinatura do marco regulatório que está em implementação na bacia como um todo. Ixi. Bom, aqui tinha algumas ações que a gente tinha colocado, elas estão relacionadas a sistemas de informação na bacia, salas de situação, um processo de acompanhamento ou de análise da implementação do plano, né? Nosso plano foi elaborado em 2013, então foi feito um processo de avaliação da sua implementação até agora 2023, e essa análise da implementação deu suporte ao nosso processo de atualização do plano. Também, sistemas de informações, sala de situação. Então, são diversas ações relacionadas à implementação dos instrumentos de gestão e diretrizes para os instrumentos de gestão, num total aplicado aí de aproximadamente, se eu não me engano, 9 milhões de diretrizes de gestão, e também o nosso plano, a revisão do plano de recursos hídricos, que está orçada no valor em torno de 6 milhões e 500 mil, que está relacionado à construção do plano, à atualização do plano, mas não somente o plano da bacia interestadual, mas em articulação e integração com os comitês afluentes. Então, existiam algumas lacunas, algumas lacunas dos produtos ou de instrumentos, de diretrizes dos comitês afluentes, que o Comitê do Paranaíba está se dispondo a cobrir, né, a suprir essas lacunas para que a bacia avance de uma forma mais harmônica. Racionalização do uso na agricultura e também, esses são projetos já, e voltando. Passando então para a segunda agenda. Racionalização do uso na agricultura irrigada, então um estudo para melhoria do uso na agricultura. E também programas de recuperação de áreas degradadas de lixões, em torno de 1,7 milhões, sendo 7 municípios em Goiás que foram contemplados no edital com todo o projeto do PRAD, e está em execução também em Minas Gerais. Aqui o revestimento, ações da agenda setorial também, mas que já foram realizadas. Essas ações elas foram realizadas à época no canal, revestimento do canal Santos Dumont, à época da crise hídrica no Distrito Federal. Então, o revestimento do canal como forma de garantir ou de minimizar o conflito entre abastecimento público e irrigação. Isso fez com que a gente otimizasse o uso da água e melhorasse a gestão, a comunicação entre os participantes desse processo. Revestimento também de reservatórios para reduzir perdas. A ampliação da ET Riacho Fundo no valor de 3,7 milhões. Um projeto de expansão do setor de saneamento no município de Senador Canedo. Então, todo o projeto de concepção, avaliação de redes e etc., como uma parceria ao município, disponibilizando o projeto para que o município busque os recursos necessários para a implantação. Aqui um projeto bastante interessante da ampliação do sistema de tratamento do município de Coromandel, 29 mil habitantes, está ampliando de 60% de eficiência para 93% de eficiência, né, e a melhoria de toda a condição e a possibilidade de, se eu não me engano, dobrar a população atendida. Então, com 29, pode chegar até quase 60 mil habitantes o município, que o tratamento do efluente está garantido. Interceptor em Tupaciguara, então está se retirando, pena que a foto aqui não mostra muito bem, mas o esgoto corria a céu aberto dentro do município, então está sendo construído em parceria com o comitê um interceptor de aproximadamente 7 quilômetros e buscando auxiliar o município, né, na busca dos recursos para a construção e realmente solucionar o problema e não só tirar, né, não só afastar o efluente. Saneamento rural também, uma área bastante esquecida, que o comitê também fez aí um investimento em torno de 500 mil, fossas sépticas para a área rural, então um assentamento rural Vitória em Cristalina, construção de 54 fossas sépticas para evitar a poluição de lençol e melhorar a qualidade de vida da população também.
Emissário de esgoto no município de Morrinhos, relacionado também à ampliação da estação de tratamento de efluentes de Morrinhos. Como agenda setorial também, aí de projetos que estão em elaboração ou em discussão no comitê, nós temos uma sugestão que foi dada por um colega da ANA, o Wagner Vilela, e o comitê encampou essa ideia no sentido de propiciar ou prover serviços à sociedade, aos usuários que pagam pelo uso do recurso. Então, o Comitê do Paranaíba vai fazer, aí está organizando os termos de referência e etc., para contratação, para aquisição de 2 veículos, 2 vans, onde vão ser instalados laboratórios móveis de irrigação, e o objetivo desses laboratórios é ir aos produtores rurais e ofertar para eles um serviço de avaliação dos equipamentos para dizer como o equipamento está funcionando, quais as deficiências daquele equipamento e diretrizes ou orientações gerais sobre o funcionamento e o uso racional da água. E dessa forma a gente, com o serviço que é prestado, o produtor passa a conhecer melhor o equipamento, ver possíveis melhorias que ele pode implementar. Nós levantamos dados também para implementar possíveis políticas públicas de apoio a esse processo, com uma vertente que está sendo discutida agora de aplicação do recurso da cobrança, não só a fundo perdido, mas também a possibilidade de financiamentos, né, a baixo custo, e aí então a possibilidade desse serviço. E o outro, uma articulação entre Goiás e o Distrito Federal, que é um recurso que estava previsto a princípio para recuperação ambiental, e nós estamos convertendo esse recurso para a implementação do revestimento do canal do Rodeador, o mesmo investimento que foi feito lá no Santos Dumont, na mesma linha, com o compromisso de implementação do Programa Produtor de Águas na Bacia do Descoberto. Então, é o recurso do Paranaíba que, a princípio, teria uma recuperação de uma área relativamente pequena, está fazendo com que a gente consiga ampliar a área a ser protegida, recuperada e conservada, inclusive com remuneração aos produtores, e está ajudando também a solucionar o conflito que é esse do canal do Rodeador. Então, a nossa perspectiva e o que a gente tem trabalhado pela perspectiva do Comitê do Paranaíba, entendendo que os nossos recursos são pequenos ainda dentro da cobrança, mas é trabalhar esses recursos como uma alavanca para outros projetos. Um outro exemplo é no Distrito Federal, onde nós vamos acumular aí 30 milhões de reais da cobrança pelo uso do Paranaíba para alavancar 300 milhões de investimento no setor de saneamento como um todo dentro do Distrito Federal. Então essa é a perspectiva que a gente tem trabalhado e aqui um pouco dos resultados que a gente tem conseguido aí ao longo desses últimos anos. Agradecer a presença e a participação de todos vocês. O Humberto ali chegou agora, depois nós conversamos também.